Olá pessoal, aqui é o professor Andrei. Estamos começando hoje nosso curso de Cálculo 1. Esse é um curso que foi desenvolvido para aplicação no âmbito das atividades pedagógicas não presenciais do IFRJ, Campus Volta Redonda. É importante ressaltar que para acompanhar esse curso, temos três pilares fundamentais. O primeiro deles é a constância no acompanhamento, ou seja, é importante que semanalmente todos os alunos realizem as atividades conforme os tópicos colocados no nosso ambiente virtual. A segunda coisa é a prática e reprodução dos exercícios que são passados. Então é importante que vocês reproduzam os exemplos colocados nos slides e pratiquem bastante os exercícios deixados em cada tópico de aula. Por fim, juntando essas duas coisas, vocês vão conseguir traçar um mapa do curso, ou seja, você vai conseguir visualizar como que todo o conteúdo está linkado e assim não deixar nada para trás, ok? Então vamos lá, vamos começar esse curso. Então vamos lá, pessoal. Como que nosso curso está dividido? Vou apresentar aqui para vocês. Bom, a gente tem ele em três partes, basicamente. A primeira delas a gente vai ver toda a parte de definição de derivadas, suas regras algébricas, toda a regra algébrica para todo tipo de operação entre funções, como soma, produto, quociente, regra da cadeia. E com isso vamos ver também algumas derivadas de algumas funções elementares, como potências, polinomiais, exponenciais, logarítmicas, trigonométricas. Então a primeira parte será todo esse algebrismo. A segunda parte seria as aplicações das derivadas, né? Que aplicações são essas? São aplicações de taxas relacionadas, estudos de comportamento de função. Vamos ver como que as derivadas podem nos dar informação sobre o comportamento da função. Uma vez conhecido o comportamento da função e toda essa teoria sobre ele, a gente consegue resolver problemas de otimização, né? Então a gente consegue achar problemas de máximo e mínimo, resolver pontos de máximo e mínimo de algumas funções. E a terceira parte diz respeito às integrais, né? A gente vai definir o que são as integrais, vamos ver algumas aplicações, algumas técnicas para a resolução de integral, principalmente aplicações em problemas geométricos de área e volume, mas também com o teorema da variação total, que é um teorema importante que vamos ver aqui, vamos resolver diversos outros problemas aplicados à física, engenharia, por exemplo, entre outros. Ok? Então, bora lá, vamos começar esse curso. Só lembrando que o cálculo ele teve seu início em 4 problemas fundamentais. Assim. O primeiro deles é o problema da reta tangente, que vai ser o problema motivador, assim, o problema que vai iniciar nosso curso. O segundo, o problema de taxas de variação, né, problema de velocidade, problema de aceleração, entre outras taxas. O terceiro são problemas de otimização, que nós também vamos resolver com as derivadas. E o próximo são problemas de área, né? Como calcular a área de regiões que não são fórmulas geométricas comumente conhecidas, né? Não só a área como volume e, consequentemente, a teoria que a gente vai mostrar aqui vai servir para resolver vários outros problemas, né? Onde a gente pode interpretar a área de uma região como, por exemplo, energia gerada, entre outras aplicações. Então, vamos lá. O primeiro problema que a gente vai tratar é o problema da reta tangente, que consiste no seguinte. Dada uma curva qualquer, por enquanto vamos olhar essa curva como sendo o gráfico de uma função f, né? Como determinar a equação da reta tangente ao gráfico dessa curva em um ponto P conhecido, né? Então observe o seguinte, nosso problema é encontrar a equação de uma reta, determinar quem é essa reta, sendo que nós já conhecemos um ponto P que pertence a essa reta, né? Que é o ponto de tangência. Vamos lembrar, lá de equação da reta, para nós encontrarmos uma equação da reta, como que a gente pode definir a reta, né? Como sendo um conjunto de pontos, tais que se você pega quaisquer dois pontos, a inclinação entre eles é a mesma. Ou seja, eu tenho uma reta, se eu pegar quaisquer dois pontos, como que a gente pode calcular essa inclinação entre eles? Eu posso simplesmente fazer uma razão entre as diferenças das ordenadas e da abscissa, né? Assim a gente vai ter essa inclinação. Essa inclinação, que é essa razão, digamos, se eu pego dois pontos de ordenadas y, y0 e abscissas
x e x0. Então, numa reta, quaisquer dois pontos que você pegue, par xy ou x0y0, essa razão vai ser constante, né? Essa inclinação. Esse cara é o que a gente chamava lá de coeficiente angular de uma reta, né? Então, veja bem, daqui a gente tem o seguinte: se eu conheço um ponto, por exemplo, x0 e y0, um ponto da reta, uma forma que a gente pode descrever o conjunto de todos os pontos da reta é através da equação y menos y0 igual a esse coeficiente angular vezes x menos x0. Se y0, esse ponto x0, y0 é conhecido, né, se nós já conhecemos nosso problema, esse ponto, ou aqui, ponto xy, xf de x, para determinar essa equação da reta, basta a gente descobrir quem que seria o coeficiente angular, né? Então, como que a gente pode determinar uma reta? Ou nós conhecemos dois pontos dela e calculamos o coeficiente angular, com isso a gente consegue achar a equação de uma reta, certo? Que pode ser representada dessa maneira. Ou a gente conhece um ponto que pertence à reta e a inclinação dela, que seria esse coeficiente angular. Então, outra opção, a gente conhece o ponto e o coeficiente angular, a gente consegue escrever essa equação da reta, né? Essa equação é aquela equação canônica que vocês já viram lá no ensino médio, mas também a gente pode reescrever essa equação da seguinte maneira: y igual 1m vezes x mais um certo n, onde esse m é o nosso coeficiente angular e n é o nosso coeficiente linear, ok? Lembram disso? Esse coeficiente linear, observe que é lá no eixo, né, o ponto em que uma reta corta o eixo y, ou seja, quando x vale zero, se você coloca x igual a zero aqui nessa equação, você tem y igual a n, certo? Então, no nosso problema, observe o seguinte: a gente conhece um ponto da reta. Essa é a única informação que a gente tem. Então, se nós conhecêssemos dois pontos dela, conseguiríamos calcular a equação da reta. Mas não conhecemos. Então, vamos pensar. Qual que seria uma estratégia? Bom, a gente sabe que, dado uma reta, né, se eu conheço dois pontos, eu consigo calcular esse coeficiente angular. Então, suponha o seguinte: eu tenho aqui o ponto, esse é meu ponto, onde eu quero achar a reta que tangencia o gráfico dessa função que está em azul, nesse ponto aqui. Essa equação que eu quero descobrir é essa reta pontilhada, que está no gráfico. Bom, se nós conhecêssemos dois pontos de uma reta qualquer, essa inclinação poderia ser medida como? Essa inclinação, a gente já viu. Vamos supor que ΔX seja um ponto qualquer, uma distância, na verdade, né, do x. Então, se eu pegar um outro ponto qualquer de x mais ΔX, né, uma abscissa aqui, uma forma da gente calcular a inclinação da reta que passa pelos pontos, por esse ponto e o ponto dado, esse ponto aqui, seria a gente calcular a inclinação entre esses dois pontos. Como que seria essa inclinação? A função no ponto x mais o ΔX menos a função no ponto x sobre a diferença das abscissas, né? X mais ΔX menos x, que dá ΔX, ok? Então, isso aqui seria a inclinação de uma reta que passa por esses dois pontos, né? Esse ponto aqui, que é o ponto em que a gente conhece, e um outro ponto aqui qualquer que está no gráfico da função. Observe o seguinte: aqui está muito ruim, né? Essa inclinação dessa reta é muito diferente da reta que a gente quer. Mas e se a gente fosse modificando esse ΔX, né? Fazer esse ΔX, essa distância entre esses dois pontos, tender a zero, por exemplo, né? O que podemos ver aqui é que parece que o gráfico vai aproximando, né? Então, a ideia vai ser essa. Nós vamos fazer o ΔX se aproximar de zero, né? E calcular, observe que esse aqui é exatamente aquela razão que estava lá em cima, que dava a inclinação da reta secante. Então, a gente vai fazer isso. Mas uma observação importante. Para que eu possa calcular isso aqui, o ponto x não pode ser um ponto qualquer, né? Se esse ΔX tende a zero, esse ponto
x mais ΔX deve pertencer ao domínio da função. Ou seja, isso eu vou poder aplicar se x ele é um ponto de acumulação da minha função. Ou seja, é um ponto onde eu tenho um intervalo, né, ele está contido em um intervalo que está contido no domínio da função. Se um ponto que pertence a um intervalo que está no domínio da função. Ou seja, eu consigo um número positivo, tal que se eu pego x menos esse delta e x mais delta, essa vizinhança está contida no domínio da minha função f, ok? Então isso aqui vai poder ser aplicado se o x é um ponto onde tem uma vizinhança dele contida no domínio da função. Dessa forma, nós vamos calcular essa inclinação, né? Então, vamos chamar de reta tangente ao gráfico de f, né? A reta que passa pelo um ponto dado, né? Pelo ponto que eu quero, e contém essa inclinação m. Observe outra coisa. No exemplo anterior, no gráfico, o ponto, o ΔX, né, ele se aproximou de zero pela direita naquele gráfico. Mas sabemos lá de limite que se o limite existe, significa que esse termo se aproxima de zero independente da forma, né? Ele pode tender a zero pela esquerda, pela direita, oscilando, não importa. Ok? Então vamos lá, vamos fazer esse exemplo. Nesse exemplo, ele pede para determinar a equação da reta tangente ao gráfico da função x² mais 1 no ponto 1, 2. Observe que esse é um ponto do gráfico da função. Se você coloca x igual a 1 aqui, você tem f no ponto 1 igual a 2. Né? Então, como é o gráfico dessa função? Isso é uma parábola, né? Passando aqui no ponto 1 no eixo y. Nós temos aqui o ponto 1, 2, queremos achar a equação dessa reta. Bem, nós sabemos então que para achar a equação da reta, eu posso escrever y menos y0 igual ao coeficiente angular vezes x menos x0, onde x0 e y0 é um ponto qualquer da reta. Como esse ponto ele tangencia ao gráfico da função, o ponto 1, 2, ele também é um ponto da reta, né? Então, nós poderíamos escrever essa equação como sendo y menos 2 igual ao coeficiente angular vezes x menos 1. Ok? E o coeficiente angular? Nós acabamos de ver que para fazer o coeficiente angular, né, se fosse uma reta secante, né, eu conhecesse dois pontos, eu poderia tomar o valor da função no ponto mais um certo incremento ΔX, menos o valor da função no ponto que eu quero, no caso x igual a 1, né, sobre ΔX. Isso me daria o coeficiente angular da reta secante passando pelos pontos 1 e 2 e o ponto 1 mais ΔX e o valor da função nesse ponto 1 mais ΔX. O que nós queremos, nós vamos fazer o limite quando esse incremento tende a zero. Assim, isso vai ficar o quê? Limite quando o ΔX tende a zero de quem seria a função no ponto 1 mais ΔX? Só substituir aqui no lugar do x, eu vou colocar 1 mais ΔX. Então vai ficar 1 mais ΔX ao quadrado mais 1, ok? Menos o quê? O valor da função no ponto 1. Quem é o valor da função no ponto 1? É 2, já sabemos aqui, né? Sobre meu ΔX. Vamos calcular esse termo. Desenvolvendo o quadrado ali, a gente vai ter limite, quando ΔX tende a zero, de o quadrado do primeiro ali, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui é esse termo ao quadrado, né? Então, tem o mais 1 ali, menos 2, sobre ΔX. Observe que esse termo com esse vão embora, né? Sobrando essa expressão aqui, que a gente pode reescrevê-la assim. Limite, quando ΔX tende a zero, de... Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um ΔX em evidência, já que ele aparece lá em cima, multiplicando todo mundo que sobrou no numerador, vezes 2, mais ΔX. Isso tudo sobre ΔX. Ok?
Então agora a gente precisa calcular esse limite. Lá em pré-cálculo nós vimos um resultado que dizia o seguinte: se eu tenho duas funções que são iguais na vizinhança de um ponto, exceto talvez nesse ponto, então o limite de quando x tende a esse ponto que nós queremos é o mesmo. Ou seja, observe para essa expressão aqui. Essa expressão toda, né, ela é exatamente igual a essa aqui, né, exceto quando ΔX é zero. Então, significa o seguinte: como eu estou tomando o limite quando ΔX tende a zero aqui, esse limite à esquerda é equivalente a esse limite aqui. Ok? Que é um limite tranquilinho, né? ΔX tende a zero, isso dá 2. Portanto, esse aqui é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função que eu quero no ponto 1, 2. Assim, como que fica a equação da reta? A equação reduzida fica y menos, a equação canônica, perdão, y menos 2 igual ao coeficiente angular 2 vezes x menos 1. Pronto, essa é a equação da reta. Quem prefere escrever na forma reduzida, basta isolar o y, levando ao quê? Y igual. Do lado de cá vai ficar 2x menos 2, quando você faz essa distribuição aqui. Passando 2 para lá, você vai ter mais 2. Ou seja, y igual a 2x. Ok? Observe que essa reta aqui, então, o coeficiente linear dela é zero, né? Ela passa aqui na origem. Beleza? Então, vamos seguir. Esse limite que nós definimos, né, esse limite aqui, é o que nós vamos chamar da derivada de uma função f num ponto x. Isso se esse limite existir. Então, quando esse limite existe e é um número real, nós dizemos que esse limite ele é a derivada da função f no ponto x dado. E vamos representar ele por f' de x, né? Então, nesse caso, se f admitir a derivada, ou seja, se o limite existir, nós dizemos que a função f é derivável no ponto x ou diferenciável no ponto x. Como exercício, verifiquem que essa definição é equivalente à de baixo, né? Dizer que f é uma função derivável no ponto P de acumulação é equivalente a dizer que esse limite existe. Então, veja bem, com essa definição da derivada, nós vimos no exercício anterior que esse limite dava 2, né? Ok? Esse limite aqui dava 2, que foi o limite utilizado para calcular o coeficiente angular da reta tangente. Quem é esse limite? É a derivada, então, pela definição da função f no ponto x igual a 1. Ou seja, nós dizemos que a derivada da função f no ponto 1 vale 2. E lembrando que esse valor ele mede a inclinação da reta tangente ao gráfico da função f no ponto de abscissa 1. Ok? Então, quando quisermos calcular a derivada, vamos calcular esse limite por enquanto. Então, um resultado simples da gente ver é o seguinte: se eu tenho uma função f que é constante, ou seja, a função vale sempre o número real fixo lá, um c pertencente ao r, então a derivada dela é sempre zero, né? Bom, de fato, né, lembrando que a derivada da função num ponto x qualquer é o quê? Pela nossa definição, limite, quando ΔX tende a zero da função no ponto x mais ΔX, menos a função no ponto x sobre ΔX. Esse é o limite que nós vamos usar sempre. Nesse caso, isso ficaria como? Limite quando ΔX tende a zero. Quem que seria o valor da função no ponto x mais ΔX? É c, já que é uma função constante que vale sempre c. Menos o valor da função no ponto x. O valor da função no ponto x qualquer é c, sobre ΔX. Então, isso dá limite quando ΔX tende a zero, de quê? De zero sobre ΔX, ou seja, zero. Né? Então, a derivada de toda função constante é zero. Por exemplo, se eu pego a função f de x igual a 73, a derivada dela num ponto x qualquer vale zero. Então, beleza.
Para a próxima aula, vamos ver algumas derivadas de algumas funções. Em particular, vamos responder alguma pergunta. Será que a derivada sempre existe? Se eu tenho um ponto de acumulação qualquer de uma função? Isso vamos ver na próxima aula, ok? Um abraço e até a próxima.